Nos meses seguintes, o governo de Erdogan iniciou uma agenda de reformas políticas e econômicas voltadas para a adesão à União Europeia, incluindo melhorias nos direitos humanos, como a abolição da pena de morte em 2003, o fortalecimento do Estado de Direito e a diminuição dos militares na política. Ao longo de meses, também houve aproximação diplomática com os Estados Unidos, permitindo a utilização do território como base americana para invadir o Iraque, mas o que o parlamento recusou, e os Estados Unidos foram proibidos de usar o território turco para esse tipo de ataques, o que gerou desacordos com os americanos por um tempo. Mas Erdogan, entre 2003 e 2004, manteve um ritmo de reformas políticas e econômicas de forma aceleradas, com foco na adesão da Turquia na União Europeia, intensificando mudanças legais e institucionais exigidas pelo bloco europeu, como a abolição de penas severas contra a liberdade de expressão, maior controle civil sobre as políticas, subordinação militar, governo civil do Estado e a reestruturação do sistema judiciário. Na política, Erdogan focou em consolidar o seu poder, expandindo sua base de apoio popular entre os setores religiosos e conservadores da sociedade. Erdogan impôs medidas que recuperaram a economia turca após a grave crise dos anos anteriores, com controle de inflação, crescimento do PIB e aumento da confiança dos mercados internacionais. Erdogan, porém, teve que lidar com o terrorismo islâmico e do PKK. Em novembro de 2003, 2 atentados suicidas coordenados atingiram sinagogas em Istambul. Em dezembro, novos ataques atingiram o consulado britânico, matando dezenas de pessoas. O governo atribuiu os atentados à Al-Qaeda. Erdogan respondeu com um aumento nas medidas de segurança e cooperação internacional antiterrorista. Entre 2004 e 2005, Erdogan realizou revisões no Código Penal turco, buscando negociar uma adesão formal na União Europeia. Novas garantias aos direitos das minorias, sobretudo dos curdos, e mais limitações ao poder dos militares foram feitas. Em julho de 2004, o parlamento aprovou um novo Código Penal, que incluía avanços significativos em direitos civis e punições mais rígidas para criminosos que praticaram tortura ou violência doméstica, sendo visto como um marco no processo legal turco. No plano diplomático, a questão do Chipre voltou ao centro das atenções. Em abril foi realizado um referendo proposto pela ONU sobre o plano Annan para a reunificação do Chipre em um só país. Os cipriotas turcos votaram a favor, mas os gregos contra, frustrando os esforços turcos de agradar ao Ocidente. Mas em 6 de outubro de 2004, a Comissão Europeia publicou um parecer recomendando oficialmente o início de negociações de adesão à Turquia à União Europeia, reconhecendo os avanços democráticos pelo governo turco, o que foi uma vitória política para Erdogan. Em 17 de dezembro, os líderes europeus aprovaram a abertura de negociações para 3 de outubro de 2005. Em 2005, Erdogan seguiu com as reformas no Código Penal, ampliou os direitos das mulheres, aumentou penas para crimes como estupro e violência doméstica e promoveu maior liberdade de expressão. Em julho de 2005, o governo turco assinou o protocolo adicional à União Aduaneira, estendendo seus termos aos 10 novos membros da União Europeia, incluindo a República do Chipre. Em 3 de outubro, a União Europeia deu início oficial às negociações de adesão, o que foi celebrado com mais uma vitória do governo de Erdogan. A Turquia passou a ser cobrada por avanços nos temas como liberdade de expressão, direito das minorias,
principalmente dos curdos, igualdade de gêneros e a questão do Chipre. Em 2006, o principal foco político foi o debate em torno do mandato de Cesare como presidente, que se acabaria em 2007, e a expectativa era que Erdogan, ao outro nome do AKP, assumisse o cargo. No cenário europeu, porém, as negociações de adesão à União Europeia estagnaram devido à negativa turca em abrir seus portos e aeroportos ao Chipre grego. Como resposta, vários capítulos das negociações da adesão da Turquia à União Europeia foram suspensos, gerando frustração no governo turco. Erdogan reagiu com críticas ao que considerava um tratamento discriminatório da União Europeia ao povo turco. No campo da segurança, ocorreram episódios de tensões nas regiões curdas contra o PKK, além de atentados em Ankara e Istambul, atribuídos a extremistas e terroristas, tanto dos grupos terroristas muçulmanos, tanto pelos terroristas do PKK. Nas eleições para presidente de 2007, as tensões estavam na simpatia do AKP ao islamismo político, o que gerou tensões com o CHP, que acusava o AKP de violar o secularismo do Estado turco. O exército e a elite jurídica intensificaram os alertas contra a islamização oculta da sociedade turca, enquanto o AKP tentava adotar uma política conciliatória. Porém, manifestações ocultas começaram a ocorrer, com movimentos cívicos organizando protestos de massa contra Erdogan. Então, em abril, o AKP indicou Abdullah Gül como candidato à presidência da República Turca. E em 27 de abril, as Forças Armadas fizeram um memorando online, afirmando proteger o secularismo, em claro recado a Erdogan. Erdogan convocou as eleições antecipadas como resposta para 22 de julho. Então, nas eleições, resultaram na vitória do AKP e Abdullah Gül se torna presidente da República. Apesar da falha em entrar na União Europeia, a economia turca estava em um bom momento em 2008 para 2009. Entre o ano de 2008 para 2009, Erdogan buscou limitar os poderes do Tribunal Constitucional e do Conselho Supremo de Juízes e Promotores, que frequentemente bloqueavam medidas do AKP. Erdogan realizou uma série de programas de melhoras às classes médias e pobres, investindo em educação infantil, melhora na infraestrutura e entre outras coisas. No âmbito econômico, entre a crise de 2008 e 2009, a Turquia não sofreu muito com seus efeitos. O PIB continuou a crescer, e isso ajudou na vitória do AKP nas eleições municipais de junho de 2009, simbolizando o poder político de Erdogan. Em 2010, Erdogan buscou ampliar ainda mais seus poderes, incluindo a preparação para um referendo constitucional para setembro de 2010, o que foi hostil aos setores laicos e militares da sociedade turca, que consideravam isso uma ameaça ao secularismo. Diplomaticamente, Erdogan ampliou a presença diplomática turca no Oriente Médio, especialmente no sul, nas regiões da Síria, por exemplo, e no Mediterrâneo. O referendo de setembro foi aprovado com cerca de 58% dos votos. No plano econômico, a Turquia continuou a ver seu PIB crescendo entre 2010 e 2011. E devido a isso, o AKP vence as eleições gerais de junho de 2011. Na diplomacia, Erdogan aproveitou o contexto da Primavera Árabe para aumentar a influência turca no Oriente Médio, pois Erdogan acredita e apoia o neo-otomanismo, na qual a Turquia tem que se envolver nos assuntos do Oriente Médio,
e aumentar a sua influência naquela região, como o Império Otomano fazia nos tempos antigos, adotando uma postura anti-Assad na Síria, Líbia e Iraque, adotando também a política intervencionista nesses dois países citados. Internamente, entre 2011 e 2012, passaram a ocorrer manifestações contra Erdogan, motivados por sua centralização de poder, restrições à liberdade de expressão e corrupção. E a partir de 2012, com a eclosão da guerra na Síria, já se aumentou o fluxo de refugiados sírios para as fronteiras turcas e passou a aprovar o apoio da Turquia a grupos opositores de Bashar al-Assad na Síria, o que causou tensões diplomáticas com as aliadas de Assad, Rússia e Irã. Mas em 2013, uma crise financeira eclodiu no país, a inflação cresceu no país, então manifestações eclodiram no Gezi Park em Istambul. Erdogan reprimiu as manifestações pela força em julho e em seguida o governo aprovou vários projetos de lei para aumentar a capacidade do governo de controlar a internet. No âmbito diplomático, Erdogan seguiu ampliando o apoio a grupos rebeldes na Síria, mas permaneceu aceitando o fluxo de refugiados da Síria na Turquia. Internamente, em 2014, ele implementou medidas populistas de programas sociais, investindo na educação infantil e no investimento na infraestrutura, com medidas para ganhar apoio do povo, principalmente o povo rural. O povo rural para ganhar apoio nas eleições. Nisso, nas eleições para presidente de 2014, Erdogan foi eleito para presidente do país. O ambiente interno se polarizou no país entre 2014 e 2015, com Erdogan mantendo uma postura nacionalista e conservadora. Nisso, conflitos com o PKK se intensificaram a partir de 2015. Erdogan passou a reprimir a liberdade de imprensa cada vez mais, com casos de perseguição a jornalistas e fechamentos de veículos críticos. A economia em 2015 passava a desacelerar de forma moderada, mas Erdogan sofre uma derrota política nas eleições de junho de 2015, com o AKP perdendo a maioria política no parlamento. Nisso, Erdogan ampliou a censura sobre as instituições estatais, convocando novas eleições para novembro, alegando fraude, na qual o AKP recupera o parlamento. Em 2016, o governo Erdogan intensificou a repressão ao PKK. A economia sentiu os impactos do terrorismo em 2016 e as tensões causadas nisso. A inflação começou a crescer. Politicamente, Erdogan consolidou sua influência ao preparar um outro referendo constitucional para 2017, que ampliaria os poderes do presidente, o que gerou rejeição dos militares. Então, no dia 16 de julho de 2016, uma facção militar inicia um golpe de Estado para derrubar Erdogan. Mas Erdogan, junto a seus apoiadores, resistem ao golpe, e o golpe foi esmagado pelos turcos apoiadores de Erdogan, com centenas de mortos e milhares de feridos na Turquia. Erdogan então declarou o estado de emergência por 3 meses e iniciou um amplo plano de expurgos contra opositores dentro das forças armadas do exército. Milhares de militares, juízes, professores, jornalistas e funcionários públicos foram presos e afastados. O episódio marcou um ponto de guinada na história moderna turca, pois a partir daí a Turquia passou a ser cada vez mais controlada rigidamente pelo Erdogan. E em abril de 2017,
um referendo para mudar a forma política do país foi aprovada. O cargo de primeiro-ministro foi abolido. E a Turquia mudou-se para o presidencialismo, na qual Erdogan, como presidente do Estado, teria amplos poderes. Nisso, a repressão aos opositores políticos aumentaram. E já em março de 2018, o AKP lançou uma campanha para as eleições presidenciais e legislativas. E Erdogan foi reeleito para a presidência da República. No entanto, isso coincidiu com uma crise grave econômica na Turquia. A lira sofreu com a desvalorização, a inflação ficou alta no país. Internamente, Erdogan muda a sua postura diplomática, adotando um estilo nacionalista e antiglobalista, rompendo com países como Israel e Egito, por exemplo, e aumentando as suas relações com a Rússia e Irã, de forma pragmática. Mas a situação econômica piorou. Em 2019, a inflação superou 20%, o desemprego aumentou e a moeda se desvalorizou. O governo Erdogan tentou combater a crise com subsídios ao consumo e controle de preços em mercados populares, e criando bancos estatais. Nisso, Erdogan perdeu as eleições municipais de 2019 em Ankara e Istambul para o CHP. Erdogan, percebendo o enorme golpe que a perda da grande cidade de Istambul causaria, anulou a eleição em Istambul e convocando novas eleições para um novo pleito para junho, na qual o AKP perdeu de novo para o CHP. Diplomaticamente, em 9 de outubro de 2019, a Turquia lançou no nordeste da Síria a Operação Primavera da Paz contra as forças curdas na Síria, com o objetivo de criar uma zona segura para a Turquia e para reassentar refugiados sírios e afastar o PKK das fronteiras. A ofensiva causou repercussão negativa, com sanções temporárias dos Estados Unidos e críticas da União Europeia. Erdogan seguiu com a política de operação e, no início de 2020, a Turquia intensificou a sua presença na província de Idlib, apoiando grupos anti-Assad que era apoiado pela Rússia, o que gerou rixas entre Moscou e Ankara. Em fevereiro de 2020, em retaliação a mortes de soldados turcos em um ataque sírio, Erdogan lançou a Operação Escudo da Primavera, pressionando o regime sírio, ao mesmo tempo que negociava com Putin, culminando em um cessar-fogo em março. Ao mesmo tempo, a crise migratória aumentou, e frustrado com a Europa, Erdogan abriu suas fronteiras com a Grécia para os refugiados sírios entrassem na Europa, o que levou a confrontos de fronteira entre tropas búlgaras e gregas contra os sírios refugiados. Já em abril, a Turquia passou a ter um dos primeiros casos de Covid-19 em seu país, levando a Erdogan a promulgar medidas de contenção, decretando lockdowns parciais, toques de recolher, fechamento temporário das escolas e uma larga campanha de vacinação iniciada em janeiro de 2021. A economia turca piorou em 2020 e 2021 devido à Covid. Além disso, a Turquia entrou em crise diplomática com a Grécia devido à exploração de gás natural no Mediterrâneo, realizando manobras navais em áreas disputadas pelos gregos e turcos. A economia turca piorou para 2021 a 2022, com a inflação chegando a 36% no final do ano. Nisso, o governo anunciou um plano de contenção da proteção cambial. A medida causou uma breve melhora em 2022, mas em fevereiro de 2022 se inicia a guerra da Rússia e Ucrânia no norte da Turquia,
A Turquia adotou uma política ambígua, condenando a invasão, mas não rompendo relações com a Rússia. Erdogan tentou se apresentar como mediador entre Putin e Zelensky, mas economicamente a inflação estava crescendo cada vez mais, com 85% em meados de 2022. A guerra anti-PKK se intensificou. Disso, a Turquia utilizou seu poder de veto na OTAN para vetar a entrada sueca e finlandesa na organização militar, pois Erdogan os acusava de abrigar membros do PKK e só os aprovaria e retiraria seu veto com a extradição desses exilados políticos. E o que foi feito em julho de 23. Então a Turquia retirou seu veto e as duas entraram na OTAN, o que levou a tensões com os países europeus e os americanos. A Turquia seria atingida no grave terremoto no sul do país, na Antioquia, em 6 de fevereiro de 2023, matando cerca de 45 mil turcos na província de Hatay, com denúncias de lentidão do governo ocorrendo, pois surgiram casos de corrupção ligados ao ministério responsável pela arquitetura pública, pela construção civil. Apesar disso, Erdogan vence as eleições de maio e após a reeleição, ele expande o seu controle no judiciário, parlamento e imprensa. A oposição entrou numa crise interna temporária. A situação econômica deu uma breve melhoria, com a inflação diminuindo para 60% no início de 2023. Em agosto, Erdogan iniciou um programa de reconstrução das áreas afetadas pelo terremoto de fevereiro, que deveriam estar concluídas até o final de 2024. No ano de 2024, a economia turca seguiu melhorando, caindo para a inflação de 40%. Diplomaticamente, Erdogan fortaleceu os laços com a Rússia e a China, mas as relações com a Rússia tinham dois gumes, pois em 6 de dezembro de 2024, grupos sírios anti-Assad, apoiados por ele, lideraram uma grande ofensiva contra Assad na Síria. Então, 2 dias depois, Damasco é tomada e Assad é finalmente deposto para as forças de Ahmed al-Shara, líder da insurreição anti-Assad na Síria, e o líder do HTS, que era apoiado por Erdogan. Em 14 de dezembro, a Turquia restabelece a sua embaixada em Damasco, sendo o primeiro país a fazer isso no mundo. Internamente, em 2025, Erdogan seguiu aumentando seu poder no país e até julho, cerca de 500 membros do parlamento e opositor, incluindo 14 prefeitos do CHP, foram presos. Em 27 de maio, Erdogan ordenou o redigimento de uma nova constituição política. E no dia 11 de julho, o governo alcançou uma paz com o PKK, por meio de uma declaração do líder da organização, Öcalan, preso desde 98, incluindo o anúncio do desarmamento simbólico do PKK, o que foi uma vitória, e a mais atual vitória de Erdogan, e o fim da guerra contra o PKK e contra os curdos, ao menos de forma formal. E, bom, essa foi a história da Turquia. E, bom, a Turquia é um país com cerca de 85 milhões de habitantes, com um PIB nominal de 1,4 trilhão de dólares e um IDH de 853. Espero que tenham gostado da série. Fique com Deus e até semana que vem. E lá se inicia a história da China, aqui no canal. Até lá. Fique com Deus e até a próxima. Até mais.